Cara, é isso. Dorival Júnior vai ser o primeiro. Vai comandar o Corinthians nos jogos pós-parada. E vou falar, não tem o menor cabimento discutir demissão agora. É um negócio tão repetitivo, cara. Tão repetitivo. E aí, vai cair o Dorival. Vocês querem o Ramon de volta? Porque agora criou-se um universo que tava mil maravilhas com o Ramon, né? Que o Ramon não errava a substituição pra caramba. Que o Ramon também não abriu mão do losango logo que perdeu o Garro. O Corinthians não joga com losango desde a final do Campeonato Paulista. Com o Ramon também não tava mil maravilhas, o Corinthians tomava gol todo jogo. Mas fazia gol todo jogo. Mentira! Mentira! O ataque também era ineficaz. O Corinthians já estava apresentando sérios problemas com o Ramon Dias, gente. Sérios problemas. O Corinthians, nesse ano, levantamento do Tomás Rosolino, só teve Carrilho, Garro, Memphis e Yuri simultaneamente em campo em 6 jogos. Está invicto nesses 6 jogos. Vocês acham que faz mais sentido atrelar a queda de desempenho do Corinthians a treinador ou a má condição do elenco, de nem todos estarem sempre disponíveis? O Corinthians individualmente é muito forte. E o Corinthians do Ramon Dias dependia demais do individual. Demais. Era só uma oscilação. Concordo com você, era uma oscilação. Mas o Corinthians precisava discutir aquele momento se o Ramon era o cara interessante para as pretensões mais altas visando a temporada. E vamos concordar que ninguém pode ser hipócrita. Todo mundo sabia que o Corinthians com o Ramon tinha um teto muito claro. O Corinthians do Dorival a gente ainda não conhece. O Dorival em nenhum jogo teve esses 3 caras à disposição. Ele, quando chegou, não tinha o Garro. Depois não tinha o Memphis. Depois está sem o Yuri. Em algum momento ele vai ter que ter os 3. E aí ele vai ter que achar a forma dele de jogar. E digo mais, ele tendo esses 4 caras, Carrilho, Garro, Memphis e Yuri, eu duvido que ele jogue nesse esquema porco que ele tá jogando, nesse 4-1-4-1 /4-4-2 em linha. Eu duvido. Porque não existe. Só se ele jogar com o Carrilho de ponta direita, o Garro de ponta esquerda ou o Memphis de ponta esquerda. E aí sim, aí eu vou estar aqui para criticar ele, mas o Dorival não tem o elenco completo em mãos, gente. O Dorival tendo os mesmos jogadores que o Ramon tinha à disposição, fisicamente aptos, ele entrega o mesmo ou mais. Eu mantenho esse palpite. Mas, ele pegou um time que ele mesmo falou, estava acabado fisicamente, ele revezou, joga assim, titular sim, reserva o outro, e ainda assim tá perdendo jogadores por lesão, e tá no título aqui da live. Ranieri com lesão confirmada, uma lesão muscular. O Corinthians não divulgou o grau, mas lesão muscular é um mesinho por baixo. Então volta só depois da parada do Mundial. Entendeu o que eu tô querendo dizer? O Dorival tendo esses 4 jogadores, eu tenho certeza que ele vai mudar a forma de jogar, porque não existe jogar como ele está jogando com esses 4 caras à disposição. Não existe sem insistir em ter pontas quando você tem esses caras à disposição. E outra, mesmo se ele usar esse esquema, tendo Garro, Memphis e Yuri à disposição, vai estar melhor do que está. Ramon com 10 jogos em 2024, o time apresentava muito mais e não tinha todos os jogadores também. Vamos relembrar aqui quais foram os 10 primeiros jogos de Ramon Dias à frente do Corinthians. Ele estreou naquele jogo contra o Bahia, né? Meio do Campeonato Brasileiro. Vamos lá, puxar os 10 primeiros jogos aqui de Ramon Dias à frente do Corinthians. Estreou contra o Criciúma, perdão. Vitória contra o Criciúma, vitória contra o Bahia, empate contra o Grêmio. Derrota para o Galo. Empate com o Grêmio, empate com o Juventude com 2 a mais, empate com o Grêmio, empate com o Bragantino, vitória com o Bragantino, empate com o Fluminense. Derrota Bragantino, derrota Fortaleza, derrota Juventude. Vamos lá. Nos primeiros 1, 2, 3, 4, 8, 11, 13 jogos. Nos primeiros 13 jogos do Ramon Dias pelo Corinthians, ô Lucas, só para rebater seu argumento. Foram 3 vitórias, 4 derrotas e 1, 2, 3, 4, 5 e 6 empates, tá? Esses são os números dos primeiros 13 jogos do Ramon Dias com o Corinthians. E depois dessa sequência ele vence o Flamengo, vence o Juventude, perde pro Botafogo. Vence o Fortaleza, vence o Goianiense, perde pro São Paulo, perde pro Flamengo, empata com o Inter. A coisa foi demorando para se ajustar. E o Ramon tendo, a gente pode falar, quando ele assumiu não tinha todos os reforços disponíveis, mas ele tinha Garro e Yuri ali à disposição, o Carrilho em boa parte à disposição. Então assim, isso que eu tô levantando. Os números do Dorival ainda não são ruins, gente, à frente do comando do Corinthians. O Dorival perdeu 2 jogos em 10. Ganhou 4, eu acho. São contextos diferentes, sim, Lucas. São contextos diferentes. Mas o Ramon também...
O Ramon só virou unanimidade no Corinthians, e olhe lá, depois de ganhar os 9 jogos que ele ganhou no Brasileiro, que é um milagre, foi um recorde histórico. Antes disso, ele nunca foi unânime. E nesse ano, ele passou longe de ser unânime. Ele assinou a eliminação do Corinthians na Libertadores, escalando um time ridículo no Equador e suando sangue para ganhar da Poçante Universidade Central, tendo Garro, Memphis, Yuri e Carrilho à disposição. Enfim. O desempenho do Corinthians com o Ramon era melhor que o desempenho atual. No melhor momento do Ramon, sim. No pior momento do Ramon, não era. Não era. Ele devia ter sido demitido mesmo, não discuto isso. Então, a gente volta pro tema central da coisa, né? Bom, deu pra esmiuçar bem mesmo.